pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui de evangelização do Grupo Jovem Luiz Sérgio, do Centro Espírita Casa do Caminho. Como é que vocês estão, meus amores? Já tem um bom tempo que eu não apareço aqui para dar aula para vocês, não é mesmo? Mas, problema resolvido, vamos hoje dar continuidade ao Livro dos Espíritos aqui do Grupo Jovem 1, né? A infância, simpatia e antipatia terrenas e esquecimento no passado. Quem tem o livro aí em PDF ou o livro físico, vocês já peguem ele para a gente ir acompanhando aqui a leitura e o tema da aula, tá bom, meus amores? Vamos começar com uma breve prece e aí, em sequência, começamos. Então, nesse momento, eu peço que vocês fechem os olhos de vocês, se concentrem, pensem em Deus. Pedimos a Deus Pai, Jesus Cristo, nosso mestre e guia, que nos abençoe nessa manhã de sábado para mais uma aula de evangelização. Pedimos a intercessão de Luiz Sérgio, nosso mentor, e de todos os trabalhadores do nosso grupo. Pedimos a Deus que abençoe a cada jovem, a cada pessoa que essa aula chegar, inundando seus corações de amor, de paz, de tranquilidade. Possamos, então, dar início ao nosso estudo da doutrina espírita, graças a Deus. Vamos lá, pessoal. Bom, pessoal, eu tô aqui com o meu livro. Eu não vou ficar lendo todas as perguntas, mas vocês vão acompanhando o raciocínio. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, como sempre, depois vocês perguntem para a Fá, chamem alguém no WhatsApp que a gente auxilia, tá? Então, a continuação de hoje a gente vai para a infância. A gente ainda está no capítulo 7, Retorno à vida corporal. Deixa eu ver. Acho que é isso. Vou confirmar aqui que eu não... capítulo 7, Retorno à vida corporal. A gente vai para os últimos 3 itens agora. Infância, simpatias e antipatias terrenas e esquecimento do passado. Então, essa parte da infância são as considerações que os espíritos trazem para a gente em relação a essa etapa da encarnação, né? E aí, diversas perguntas são feitas, né? O espírito que anima o corpo de uma criança é desenvolvido quanto de um adulto? Na criança pequena, excetuando o obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito pensa como uma criança ou como um adulto? Com a morte da criança, o espírito retoma imediatamente seu vigor anterior? Então, essas são as 3 primeiras perguntas aí em relação a essa parte. E aí, o que os espíritos vão estar dizendo pra gente? A gente já falou isso diversas vezes, né? O espírito de uma criança, ele é um espírito reencarnante, que já foi adulto, já teve outras vidas, normal. Mas ele necessita passar por essa fase da infância, que é uma lei da natureza, não tem como a gente reencarnar adulto, não existe isso, né? E aí os espíritos vão estar dizendo que é necessário pro espírito, primeiramente, porque quando a gente reencarna, a gente também passa por uma perturbação, por estar voltando para a matéria, a gente não sabe quanto tempo a gente ficou no plano espiritual, em que condições a gente estava, a gente não sabe se a gente queria reencarnar ou se está sendo uma reencarnação por expiação, dolorosa, enfim, existem várias possibilidades. Então, a infância é um momento do espírito também dissipar essa perturbação, se acomodar novamente no corpo, por isso que precisa ser gradual. Então, o espírito, ele, quando criança, ele pensa como criança. Ele não tem, é como se a própria constituição física bloqueasse que ele pensasse como um adulto, como um ser já formado, certo? E isso é uma lei divina, uma lei da natureza, com essa explicação e com a outra explicação que ele vai falar mais adiante, mas eu já vou adiantar porque já facilita o entendimento, para os adultos também, porque a gente precisa, justamente para cuidar, para ter essa empatia, esse cuidado com a criança, que a gente veja ela como um ser vulnerável, como um ser frágil, que precisa de cuidado. Senão a gente entregaria esse espírito que acabou de retornar para a Terra, sei lá, a sua própria sorte, né? Contanto, a gente não faz isso, até porque ele nem sobreviveria. Nossa espécie não sobreviveria sem cuidados. Isso é mais um motivo também para precisar dessa fase, porque enquanto o espírito está na fase da infância, ele é mais sensível ao aprendizado. Então, assim, nesse período, os pais e a família têm responsabilidade sobre essa criança e sobre esse espírito, acima de tudo, sobre a evolução moral desse espírito.
E os pais vão responder por isso futuramente a Deus, né? Se eles cumpriram com o papel deles ou não. Mas a criança ela vai estar mais suscetível à transformação de caráter, justamente devido à condição física, devido ao espírito estar meio adormecido em suas características de personalidade. Isso vai vir com o amadurecimento do corpo, já no final da adolescência, início da vida adulta. Os espíritos falam que aí sim, o espírito desperta totalmente em personalidade, em características morais. E aí, se ele for um espírito bom, ele vai continuar sendo bom. Se ele não é um espírito ainda bom, ainda tem muitas tendências ruins, né? Se a infância dele foi positiva, ele conseguiu transformar e reformar alguma coisa, pode ser que ele melhore. Se não foi, ele vai continuar com as mesmas tendências e aí já adulto, outras situações com o auxílio da espiritualidade vão ficar responsáveis por tentar atingi-lo para provocar uma mudança, né? Provas e expiações, situações adversas da vida que servem para que a gente possa aprender e se melhorar, certo? Então é uma etapa importante do aperfeiçoamento do espírito, né? Bom, deixa eu ver se as próximas perguntas, se eu respondi já nessa explicação. O espírito encarnado sofre durante a infância pelo constrangimento que lhe impõe a imperfeição dos órgãos? De maneira alguma, ele nem... É um tempo de repouso para o espírito. Isso não é uma questão. Todo mundo passa por isso, então não tem por que ter constrangimento, né? E aí aqui ele vai falar a questão do choro, dos pais terem esse cuidado com o bebê. Deus faz o ser assim, para que a gente possa ter essa empatia e esse cuidado, certo? Essa parte aqui eu já falei. Essa aqui também. Ah, sim. E aí, só para completar, nessa questão dos pais, se fosse de outra maneira, de repente a gente não amaria esse ser, né? Se a gente já percebe desde que ele nasce as tendências morais desse ser, se ele é arrogante, orgulhoso, qualquer coisa, de repente a gente, como pai, como família, a gente não desenvolveria o amor que é necessário que seja desenvolvido para auxiliar e dar a oportunidade desse espírito resgatar, se transformar e evoluir, certo? Bom, para essa questão, eu acho que consegui abarcar nesses minutos aí todo esse ponto da infância. Eu até botei no slide a frase final, que eu achei que também está ótima, né? A infância não é apenas útil, necessária e indispensável, mas também uma consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Então, a gente se rege o universo, a gente entende que em até outros planetas, onde seres ainda reencarnam, também existe o período de infância. Então, é uma lei da natureza, tá tudo certo. Tem várias explicações e motivos para que isso aconteça. Vamos para o próximo slide. Bom, pessoal, aqui eu vou passar para a última parte e aí eu volto para a parte de simpatias e antipatias, tá? E aí, em relação ao esquecimento do passado, tem até a ver com a infância, né? Seguindo a linha de raciocínio. Se nós reencarnamos como a oportunidade que nós temos para melhorar, para avançarmos espiritualmente, moralmente, a lei do esquecimento é algo que todos vão passar por isso. Esquecimento do quê? Das nossas existências anteriores. E isso é uma misericórdia divina para que para que nos dê a oportunidade verdadeira de fazermos algo diferente na nossa encarnação. E aí as perguntas, aqui no Livro dos Espíritos, vocês vão ler, elas são bem completas, vão se resumir a vários pontos. Por que esquecemos? Porque Deus entende que assim, como eu falei, nós vamos ter uma oportunidade genuína de nos melhorarmos. Por quê? Se lembrássemos do nosso passado, né? Poxa, se eu não fiz algo bom anteriormente, eu posso me sentir humilhado, constrangido. Se alguém fez algo que não foi legal comigo, eu posso ficar revivendo isso, pode atrasar com que eu consiga perdoar esse ser.
numa nova existência sem essa lembrança, talvez eu consiga me abrir mais e essa pessoa também, para que possamos nos perdoar e resgatar dívidas passadas, né? Ou se de repente for uma pessoa muito importante, eu posso ficar orgulhosa, pensando em como que eu fui o presidente de não sei da onde, e aí isso também não me ajudar a trabalhar a minha humildade. Então tem motivo. Algumas pessoas podem se lembrar, em alguma ocasião a espiritualidade pode mostrar, perdão, podem mostrar isso para a pessoa, mas nunca sem motivo. Tem que existir uma razão para que você lembre que aquilo é um fato de uma vida anterior, tá? Porque sem motivo, sem razão, poderia trazer mais problemas do que ajudar. Então, aqui tem uma pergunta sobre sonhos. Cuidado com os sonhos. Não necessariamente você sonhou uma coisa que foi muito diferente, que é uma lembrança da vida passada. Pode ser? Pode. Mas não temos certeza. Na dúvida, a gente sempre vai pedir orientação para o plano espiritual. No caso da nossa casa, a gente vai escrever uma carta para o plano espiritual, esperando que eles deem a resposta, para que a gente tenha essa confirmação ou não de que foi um sonho real da nossa vida anterior. E aí eles também vão completando que essa condição do esquecimento é uma condição devido ao nosso grau evolutivo no momento. Planetas, né, espíritos superiores, eles não precisam ter o esquecimento, eles já conseguem lembrar do passado e das outras existências deles, sem que isso seja uma questão onde vai atrapalhar a vida deles, onde eles não vão conseguir lidar bem com o que tiver acontecido, não. Então, em planetas, né, melhores, mais adiantados, os espíritos já conseguem lidar com isso melhor. Nós que não conseguiríamos ainda, por isso que existe essa misericórdia, né? Aí eles perguntam se dá pra gente saber o que aconteceu na vida anterior, baseado nas nossas provas. Aí eles falam que sim, pode saber, até porque ninguém vai passar por uma prova por algo que não tenha feito. Mas também, assim, não vamos nos apegar a isso. Acho que não tem necessidade, a gente precisa passar pelas nossas provas com resignação, com amor no coração, com humildade, e a gente vai conseguir alcançar o nosso objetivo, que é aprender e melhorar com isso, que é o principal, independente nesse momento do que a gente tenha feito anteriormente, e sempre também tendo cuidado para a gente não criar novas provas pra gente, né? Porque vocês sabem que a gente o objetivo da reencarnação é a gente resgatar faltas anteriores, porém a gente também tem que ter o objetivo de não criar novas situações pra gente, né? E aí, com isso, então, eu vou entrar na parte de simpatias e antipatias, pra gente poder fechar o nosso raciocínio. E aí, então, baseado até nisso que eu estava falando agora com vocês, sobre a gente ter cuidado com novas faltas, a maioria dos nossos compromissos espirituais se geram em decorrência das nossas relações com as pessoas, certo? Algo acontece, a maioria, não todos, né? Mas a maioria, assim, uma antipatia, como aqui vai estar dizendo, você não vai muito com a pessoa e cria uma situação, briga, trai, fala mal, e uma série de questões que vão acontecendo com o tempo. E aí, o que os espíritos estão falando, assim, sobre simpatias e antipatias? Primeiro, reforçando essa questão do esquecimento. Porque se perguntar, não seria legal que a gente reencontrasse um amor, uma pessoa muito querida, e a gente soubesse já que é? Às vezes a gente tem essa sensação de que a gente já conhece alguém, não é de hoje. Mas os espíritos dizem que da mesma forma que o véu do esquecimento é necessário, né, para a gente melhorar, a gente não lembrar de antipatias ou simpatias é a mesma coisa, tem a mesma razão. E às vezes eles até falam que assim, a gente pode simpatizar com alguém nessa vida e não necessariamente a gente já viveu outra encarnação com ela, a gente cria a afinidade através do nosso pensamento, das nossas vibrações. A gente pode encontrar novas pessoas nessa existência, das quais a gente vai fazer amizade, vão ser pessoas que a gente vai levar para o futuro, mas que a gente não teve uma história com essa pessoa ainda. E aí,
em relação às antipatias, que eu acho que geram mais problemas, né? Também tem, como eu estava até falando antes, é importante a gente não lembrar, para que facilite o perdão, para que facilite esse resgate afetivo, né? E aí, tem até uma pergunta que eles fazem, né? Diante de uma antipatia, ai, não gosto de fulano, não fui com a cara dessa pessoa. Quem é que sente primeiro antipatia? Um espírito que está mais atrasado ou um que já está melhor? Como é que é isso? Ele falou que os dois podem sentir. A diferença é que um espírito que ainda está, né, precisando trabalhar seus sentimentos, ele já vai logo sentir na defesa, vai achar que a pessoa criticou, vai gerar sentimento de ódio, de ciúmes, de inveja nesse espírito. E aí a gente tem que ter atenção se nós não estamos sendo o espírito que está um pouco mais atrasado, sentindo inveja do amigo, sentindo ciúmes. Se a gente se percebe nesse lugar, a gente tem que estar atento para a gente conseguir se trabalhar e melhorarmos, né, pessoal? Aqui o sempre objetivo é que a gente progrida. Os espíritos estão aí para nos ajudar nesse sentido. Agora, se, poxa, eu vejo que aquela pessoa, a gente não combina em pensamento, ele está com os pensamentos que não são legais, eu já penso diferente, eu não acho dessa maneira, eu não quero ficar falando mal das pessoas, eu não quero fazer algo errado, a gente tem que, então, se contentar em evitar essa amizade, evitar esse contato, não sentir nada ruim pelo outro, entender que ele ainda vai evoluir, ele não está ainda nesse momento, vocês não estão em comum acordo de pensamentos e que faz parte, né? E, enfim, reza por essa pessoa, como a gente sempre diz, reza. Tá com uma dificuldade com alguém? Reza por essa pessoa, para as coisas melhorarem, né? E, bom, gente, pra gente encerrar, só reforçando a ideia de tudo isso que vocês estão vendo até agora. O retorno à vida corporal é sempre com o objetivo de progresso. A gente não anda para trás, a gente não é caranguejo, entendeu? Então, assim, tudo que acontece tem um motivo, com a permissão divina para que aconteça, para nos ajudar. Nos ajudar a trabalhar nossos sentimentos, os nossos pensamentos, mudar hábitos e comportamentos. Então, assim, tudo é utilizado. A gente, às vezes, pode até ter mais dificuldade para andar, ficar um pouco parado, mas se a gente já conseguiu alcançar um grauzinho a mais da evolução, a gente não anda para trás. Então, assim, tanto a infância, como eu falei, é necessário todo mundo ser criança, passar por esse período. O esquecimento do passado é necessário pela questão, como eu falei, de dar uma oportunidade genuína. O que a gente aprendeu, ele vem gravado na alma, a gente não precisa lembrar disso, já vai estar gravado no nosso coração, no nosso espírito, a gente não vai repetir erros que a gente já aprendeu, que a gente já superou. Os que a gente está aqui na Terra repetindo é porque a gente não superou ainda, então a gente está passando. Mas o que a gente já aprendeu está gravado. Aquilo já está transformado na gente. Então vai ser natural, não vai ser nada que a gente precise lembrar. A gente já vai agir desse modo. Então vamos focar no que a gente precisa trabalhar, no que a gente ainda não conseguiu aprender, nos sentimentos que a gente não transformou, nas antipatias que ainda sentimos, ainda é difícil perdoar, ainda é difícil não ficar com inveja, não é difícil falar mal do outro. Tudo bem, mas vamos nos melhorar. Quando a gente se pegar no pulo com algo que não tá legal, cara, preciso mudar isso aqui, isso não me faz bem, isso não me ajuda, vou tentar de novo, vamos lá. Amanhã é outro dia, amanhã eu vou me esforçar mais e cada dia a gente vai seguindo e que é isso que importa. É isso que importa. No final, quando a gente morrer, que a gente voltar para o plano espiritual, a gente vai rever a nossa vida, a gente vai aos poucos rememorar aí nosso passado também, para a gente conseguir botar na balança se a gente andou um pouquinho ou se a gente ficou parado, não andamos muito. Mas o importante é a gente estar atento, que é o que os espíritos estão trazendo para a gente no Livro dos Espíritos, passando esses ensinamentos para que a gente não esqueça que a lei é de progresso e que tudo tem uma razão para ser da maneira como é. Tudo é providência e lei divina. Isso faz com que a gente tenha calma, que a gente tenha tranquilidade, para que a gente siga em frente, tá bom?
Então é isso, meus amores. Depois vocês leiam as perguntas com mais calma. É uma parte muito interessante, muito importante que a doutrina espírita traz pra gente. São explicações que nos abrem a cabeça, tá? Vamos fazer a prece de encerramento. Um beijo, até a próxima aula. Vocês semana que vem estão aí novamente, iniciando o capítulo 8, Emancipação da Alma, também trazendo conteúdos muito interessantes, tá bem? Então, que Deus ampare a todos vocês, que Jesus esteja com cada um de vocês, dando um abraço apertado, gostoso, se sintam amados, se sintam queridos. Vocês todos são muito especiais para Deus, para gente. Que possamos estar juntos muito em breve. Um grande beijo, que Deus permita então que a gente encerre essa aula de sábado. Graças a Deus.